Olá, bom dia. Aqui é a Vivi Siqueira, psicanalista, e a gente está hoje no quinto dia da série Ego, Amigo ou Inimigo. Nesse quinto dia, quinto e último dia da série, eu espero que você tenha concluído se o seu ego está sendo seu amigo, está sendo seu inimigo, e hoje nós vamos te dar algumas características dele para que você possa conhecê-lo e assim criar uma linda e duradoura amizade com ele. Eu acredito que a partir do conhecimento ou do reconhecimento a gente é capaz de criar grandes laços, né? Entendendo quais são as nossas fragilidades, as nossas virtudes e inclusive aceitando que elas existem, né? Até para que a gente possa modelar e melhorar. Para que você possa se avaliar melhor, hoje nós vamos falar dos tipos de ego antes de falar como fazer as pazes com ele. Os tipos de ego, a gente tem o primeiro tipo que seria o reflexo. O ego reflexo é aquele ego que você reflete de acordo com a atitude do outro. Então, se alguém vem e xinga você e te humilha, você também xinga a pessoa e humilha. Se a pessoa é boazinha com você, você é bonzinho com ele também. Então, esses perfis de ego reflexo, eles são tomados pela ideia de absorção do ambiente. Então, é natural que as pessoas com ego reflexo, elas refletem o meio. E isso é muito ruim, porque o meio controla a elas, né? Então, o segundo tipo é o narcísico. O ego narcísico é aquele que não se importa com ninguém e que se acha melhor do que todo mundo, né? Não se acha, mas tem a certeza de que ele é melhor que todo mundo. Ele é o mais bonito, ele é muito vaidoso, é uma pessoa que normalmente se veste muito bem, se arruma muito bem e se acha sempre superior aos outros, né? Dando até, inclusive, uma sensação de frieza para os demais à volta. E aí a gente tem o tipo de ego forte. O tipo de ego forte é aquele tipo de ego que fala o que pensa, impõe o que quer, né? Meio coronel. Tem um aspecto mais coronel, assim. Impositor. Inclusive, humilha as pessoas sem nem saber. Às vezes tem uma faxineira na empresa e ele trata diferente a faxineira do que trata o funcionário dele mais próximo. Coisa desse tipo, né? Ele respeita uma hierarquia e dá valor demais à hierarquia, não querendo se misturar com as outras pessoas. Então, isso a gente vê bastante no exército, é uma característica do exército, esse ego hierárquico, que chama-se ego forte. Aí a gente tem o tipo de ego anulado, ou anulador, que é aquele ego que se anula em função de agradar as pessoas. Então, se a gente está conversando aqui e ele, de repente, tem uma opinião sobre algo, ele não coloca, ele se anula em função de todas as pessoas ficarem bem, a harmonia do ambiente prevalecer. Então, esse é um tipo. A gente tem o ego auxiliar, que é aquele ego que depende de alguém dar a opinião. Então, tudo que ele vai fazer, ele pede opinião para alguém. Mas você acha que isso vai dar certo? Você acha, né? Então, o ego auxiliar não é de tudo ruim. Mas tem que tomar cuidado se ele deixa prevalecer só a opinião dos outros e nunca escuta a dele próprio. Mas um ego auxiliar, ele funciona mais ou menos assim, dependendo da opinião do externo. O ego flexível, esse é um pouquinho perigoso porque ele não tem uma opinião formada sobre nada. Então a gente está discutindo aqui sobre futebol e todo mundo fala que é corintiano e que o São Paulo não presta. Pronto, São Paulo não presta mesmo. Só que daí ele vai ali na frente e o pessoal de ali é São Paulino e ele vira São Paulino. Então, o ego flexível é aquele ego que não tem uma opinião formada sobre nada e está o tempo todo mudando, como quem muda de roupa, de opinião. Dependendo com quem ele está interagindo, né? Ele pode passar de uma religião para outra, de um time para o outro, muito facilmente, de um partido político para o outro, muito facilmente. E o ego frágil, que é aquele ego que se dói por tudo, o ego do mimimi, né? Ai, que dor, ai, sou vítima, porque você me machucou, você falou isso, você passou e não olhou na minha cara, enfim. Então, esse ego frágil, ele tem uma sensibilidade muito aguçada a tudo dói muito, tudo faz mal, tudo ele interpreta de uma forma muito grande, muito potente, né? Um ego frágil. Então, essas são as características dos tipos de ego, que são em número de 7, que eu relatei para vocês vocês possam entender melhor como é o de vocês. E a partir daí, como funciona então, Vivi? Como fazer as pazes com o nosso ego, já que a gente agora sabe que existe, já que a gente sabe que ele tem nome, já que a gente sabe quais são as características dele. E agora, o que eu faço, né? A primeira parte que você tem que fazer é assim, para te dar um certo alívio, é ter humildade de aceitar, né? Porque a humildade de aceitar que ele existe, a humildade de reconhecer, inclusive as fraquezas e as virtudes, as fragilidades, é despertar a consciência dos muros que a gente cria e das vozes do nosso guardião. Então, primeiro é ter humildade de aceitar e de escutá-lo, sem reagir ao externo, entendendo que isso são vozes suas, né? Das vivências que você percorreu. Não tem absolutamente nenhuma ligação com as pessoas ou com a vida delas ou com o que elas fazem. Tem muito mais a ver com a sua leitura. Então,
é trabalhar a ideia do silêncio, da observação. E as pessoas às vezes me perguntam, mas Vivi, eu não consigo ficar em silêncio, não consigo praticar o silêncio, né? Vou até mandar para vocês um PDF que é bem legal sobre como fazer meditação, como ler as emoções, que é da Monja Coen, que eu gosto bastante. Vou mandar junto com esse áudio para vocês. Mas a primeira coisa é que para se praticar o silêncio requer que você tenha humildade. Humildade de não se criticar, de não ficar se acusando, a humildade de escutar a voz desse ego, tudo que ele quer é ser ouvido. E se ele for ouvido, você tem em potencial condição de, inclusive, acalmá-lo. É como um filho que você não escuta, e se você não escuta, os movimentos e comportamentos pioram. Então, primeiro de tudo é ter humildade para se observar, silenciar e escutá-lo antes de sair por aí atacando as pessoas com conteúdos que são seus, né? O segundo passo é trabalhar nas suas virtudes, né? Se vocês forem olhar a parte do livro dos mortos tibetanos, né? É bem legal esse livro, vou mandar também em PDF para vocês. E ele fala bastante sobre a vida, como ensina, na verdade, como é que você morre. É bem interessante, é curioso. E ele fala que após a morte, a gente vai ser atraído pela vibração daquilo que a gente praticou, seja em virtude ou em fraqueza, em vícios, né? Se você não tem o áudio das virtudes e das fraquezas que eu gravei, me avisa que eu te coloco aqui junto, né? Te envio para o WhatsApp para que você os tenha, porque eles são importantes. Então, praticar as suas virtudes é uma coisa muito importante, porque virtude, de acordo com os tibetanos, é uma coisa que a natureza te deu de graça, veio para você. E você só as manterá na tua vida se as praticar. E aí a sua vibração passa a mudar. Então, as virtudes seriam o amor, a generosidade, a bondade, a compaixão, a gratidão. Então, praticar as suas virtudes, né? E aí tem aquelas listas das virtudes principais, que são as virtudes principais do universo, que eu posso mandar para você, se você quiser em áudio, que ela é bem bacana, tá? Então, escute a voz do seu guardião. Não prevaleça nessa voz, porque nem sempre são necessidades, às vezes são carências, isso você precisa avaliar, né? Como um pai educador mesmo. Você vai satisfazer todas as vontades do seu filho? Não, você vai escutá-lo, mas entender o que são necessidades e o que são carências, né? São caprichos. Separar o que é capricho do que é a carência, do que é, necessidade, né? Separar o capricho e a carência do que é a necessidade. E a partir daí poder tomar decisões mais conscientes, escolhas mais conscientes, não tentar silenciá-lo e sim escutá-lo, porque a partir do momento que você escutá-lo, ele daqui a pouco não tem mais nada para falar e as coisas ficam bem entre vocês, ok? Se ele tá falando muito é porque tá há muito tempo sem ser escutado. Dê uma chance dele falar com você. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa série que termina hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Agradeço demais e nas próximas semanas a gente entra com uma nova série. Beijo grande, fiquem com Deus. Até mais.